desdobrando experiências espirituais. Na literatura mística, há relatos de incontáveis homens que alcançaram o estado místico de unidade consciente com Deus. Com a ajuda das Escrituras e com as revelações dos místicos, é possível embarcar em um programa de vida espiritual individual, de estudo, meditação e prática, até que nos encontremos experimentando alguma medida da cristandade. Não entramos em nossa cristandade apenas em um momento, embora tenhamos experiências místicas durante as quais podemos experimentá-la em sua plenitude. Entretanto, essas são experiências momentâneas, após as quais voltamos à Terra novamente e vivemos com apenas uma pequena medida de discernimento espiritual, enquanto temos a lembrança da experiência em sua totalidade na memória. Conforme os alunos persistem em seu estudo, meditação e busca de instrução, essas experiências espirituais ocorrem com mais frequência, são de maior duração e, eventualmente, muitos alunos entram em uma fase da consciência em que o Espírito está sobre eles, e eles estão mais ou menos continuamente no Espírito, embora nem sempre no mesmo grau. Em outras palavras, eles nunca estão completamente fora do Espírito, mas, por outro lado, raramente podem viver na medida completa da realização espiritual. Vivendo pelo Espírito. Por meio da prática da meditação contemplativa, incorporamos a sabedoria das Escrituras. Esta contemplação ou reflexão sobre a verdade, entretanto, não é a meditação real, mas apenas um passo que conduz à experiência plena da meditação. A primeira parte de uma meditação contemplativa é a contemplação da verdade, e a segunda parte é ouvir uma resposta do Pai interior. O Espírito de Deus já está dentro de nós e habita em nós, mas não traz propósito nem benefício algum até que nos tornemos conscientes de sua presença. Exatamente como se estivéssemos herdado $100.000, mas se não tivéssemos conhecimento de nossa herança, o dinheiro não teria nenhuma utilidade para nós. Nós o temos, nós o possuímos, temos o título dele, mas não tem valor porque não o conhecemos. Uma vez informados que estes $100.000 são nossos, aceitamos e utilizamos, fazemos o que quisermos com eles. O mesmo ocorre com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, mas até que saibamos que ele habita e até que tenhamos consciência dele, ele não pode dar frutos em nossa experiência. A partir do momento em que tivermos a primeira experiência consciente de perceber que existe uma presença dentro de nós, ela nos guiará para a revelação plena e completa da verdade. Se continuarmos nos voltando para ela dentro, no silêncio, de uma forma ou de outra, ela, a presença, começará a ser conhecida. Ela começará a se identificar, e uma vez que tenhamos sido tocados por ela, se continuarmos nos voltando para ela fielmente, seremos conduzidos à sua plenitude. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. A vida, depois que o Espírito de Deus está sobre nós, é muito diferente de viver como um pedaço de barro da mortalidade. Nossa grande preocupação agora não é com nós mesmos, mas que este Espírito de Deus em nós seja uma bênção para o mundo e para todos que vierem a nosso mundo. Somente quando este Espírito está em nós é que realmente vivemos. A vida então é vivida não pela força e nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Pai, contemplo tua graça e tua vontade para que teu Espírito possa me visitar e para que eu seja dotado do alto por teu Espírito, não por minha sabedoria, não por meu árduo trabalho, mas por teu Espírito. É o Espírito que vivifica, a carne para nada se aproveita.
As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Quando o Espírito de Deus habita em nós, é a palavra de Deus que vive até o nosso corpo, porque então não é o seu corpo ou o meu corpo, é o corpo de Deus. Deixado por si mesmo, este corpo não pode fazer nada e não vai a lugar algum. É o estado de consciência do indivíduo que governa toda a atividade e funcionamento do corpo. Do ponto de vista humano, podemos usar o corpo para propósitos bons ou maus, mas, quando o Espírito de Deus habita em nós, não podemos mais usar o corpo para qualquer propósito. Não é mais o nosso corpo, agora é o corpo de Deus, e é Deus quem determina o que o corpo fará, para onde irá e como será mantido. Em outras palavras, a carne que para nada aproveita está morta. São as palavras que eu, Deus, falo, elas são espírito e são vida, são verdade e são poder. Agora, entreguemos o controle ao Espírito. Pai, este corpo é teu, assim como eu sou teu. Eu sou o teu santo templo, porque tu habitas em mim. Meu corpo é teu templo, porque eu entreguei ao teu uso. Envia-o para onde queres, instrua-o a fazer o que desejas que ele faça. A receptividade é desenvolvida por meio da meditação contemplativa. Todas as funções da meditação contemplativa é nos levar a um ponto de receptividade em que o Pai fala conosco. Realmente não faz diferença se Deus fala em voz audível, se estamos apenas recebendo impressões ou se estamos instintivamente fazendo o que o Espírito nos força a fazer. O Espírito se dá a conhecer de tantas maneiras diferentes que ninguém pode supor como ele falará a qualquer pessoa. Por fim, a meditação contemplativa nos leva a um ponto de entrega em que nossa alma, mente e corpo pertencem ao Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Não há preocupação nem inquietação com as coisas do mundo exterior, porque o Espírito de Deus que habita em mim faz a obra que me foi dada para fazer. O governo está sobre seus ombros. Em nossa contemplação da verdade, alcançamos um nível onde a verdade não chega mais, e parece que chegamos ao fim de nossa contemplação. Este é o momento em que entramos na verdadeira meditação. Pensamos tudo o que podíamos pensar sobre Deus, dissemos tudo o que podíamos dizer sobre Deus, repetimos todas as promessas, trouxemos a palavra de Deus à lembrança consciente, e agora é a vez de Deus. Fala, Senhor, e eu vou ouvir. Fala comigo, Senhor. Faz-me conhecer a tua vontade. Torna o teu caminho claro para mim. Vivifica o teu espírito dentro de mim. Deixa o teu espírito interagir com o meu espírito. Nessa humildade de espírito, o silêncio se aprofunda e ficamos em completo estado de receptividade, escuta e expectativa. Tua vontade é feita em mim. Teu espírito prospera em meu caminho. Teu espírito me alimenta, veste e me abriga. Teu espírito é minha capacidade e minha habilidade. É o teu espírito que me desperta e dá vida. A carne está morta, é o nada. Teu espírito dá vida. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. E assim, continuamos descansando no Espírito por 1, 2, 3 ou 4 minutos. E assim continuamos descansando no Espírito por 1, 2, 3 ou 4 minutos. Então, continuamos com nossos afazeres. Se a princípio não recebemos resposta e nada parece acontecer, isso não nos deve perturbar. Desde o primeiro momento em que nos engajamos na meditação contemplativa, algo está acontecendo.
É apenas uma questão de quando vai se tornar visível no exterior. À medida em que continuamos essa prática, chega o dia em que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós e sentimos conscientemente a presença de Deus. Cada um a sente de uma maneira diferente, pois não existe uma maneira particular de identificá-la. Basta sabermos que algo aconteceu. Sabemos que agora existe uma presença conosco. E mesmo que ela não permaneça, voltando dia após dia à nossa meditação contemplativa, entramos na meditação plena e recebemos a palavra de Deus, que é a nossa vida. Uma técnica para transcender a mente. É transcendendo a mente e o pensamento, na capacidade de abster-se de falar e de alcançar e manter uma quietude interior, que a experiência meditativa é realizada. Essa quietude interior é alcançada quando somos capazes de olhar para uma pessoa, coisa ou condição sem rotulá-la como boa ou má. Então, a mente não tem mais nada para aprender ou pensar, não tem nada com que se preocupar e não tem nada com que se alegrar, simplesmente aquieta-se. É como olhar objetivamente para uma pintura, sem nenhuma ideia pré-concebida se ela é boa ou ruim, sem nenhuma opinião baseada na reputação do artista ou no nosso gosto pelo assunto. Ver uma obra de arte com esse distanciamento nos permite ver a visão do artista, o que estava em sua mente, alma e consciência quando a pintura foi feita. Tanto mais devemos olhar para a criação espiritual não através de nossas noções pré-concebidas de como os seres humanos deveriam ser, mas através da consciência do Divino Criador. A única maneira de fazer isso é renunciar a todos os rótulos de bem e mal e, quando o julgamento for completamente suspenso, estaremos na consciência do Criador espiritual e seremos capazes de ver o universo como Deus o vê. Agora, entramos na mente de Deus, ou, inversamente, quando a mente que está julgando e rotulando está quieta, a mente de Deus torna-se a nossa mente ativa. Mas não pode haver nenhuma mente de Deus funcionando em nós enquanto nossa mente estiver formando julgamentos de bem ou de mal. Porque, enquanto estamos vendo pessoas, coisas ou condições como boas ou más, estamos usando padrões humanos de julgamento, e nenhum julgamento humano pode jamais ver a verdadeira natureza da criação. Se quisermos ver este mundo corretamente, devemos vê-lo com os olhos de Deus, ou a consciência. E isso não podemos fazer até que a mente humana esteja quieta e tenha abandonado seus julgamentos quanto ao bem e ao mal. Uma prática desse tipo nos ajuda a evitar reações às aparências externas. Isso é difícil, mas quando a capacidade de não reagir às aparências é alcançada, e todos os alunos sérios, mais cedo ou mais tarde, chegam a este ponto, a cura espiritual vem fácil e naturalmente. Teremos percorrido um longo caminho em nossa jornada espiritual, se pudermos ver doenças, pecado, alcoolismo e todas as outras aparências sem reagir a elas, não tentando curá-las ou mudá-las, mas sempre lembrando conscientemente de não julgar pelas aparências. Quem me fez um juízo sobre vós? Não aceito as aparências. Aceito a verdade de que o Espírito de Deus está dentro de você, não importa quem seja você, prisioneiro em uma prisão, ladrão na rua, alcoólatra na esquina ou moribundo em um hospital. Não devemos reagir às aparências. Devemos lembrar que, uma vez que Deus é onipresença, independente da aparência que vemos com os nossos olhos, é apenas uma aparência. E porque é apenas uma aparência, não devemos fazer nada a respeito, exceto reconhecê-la como tal. Isso é discernimento espiritual. Essa é a capacidade de não acreditar no que nossos olhos veem e de não julgar pelas aparências.
Todo trabalho de cura espiritual é baseado nesse ponto. Se, ao receber um pedido de ajuda, um praticante sentasse e tentasse curar alguém, ele não seria um praticante por muito tempo. Um praticante de cura espiritual nada sabe sobre o que é chamado de cura. Tudo o que constitui um curador espiritual é um discernimento interno de que Deus é a vida individual e, portanto, a vida imortal, eterna e indestrutível. Um discernimento espiritual que consiste em não julgar pelas aparências. Discernimento espiritual traz cura. Se julgarmos pelas aparências, sempre veremos o pecado, doença, morte, carência, limitação, guerras e restrições de todos os tipos. E seremos limitados por elas, porque estaremos sofrendo por nossa própria crença sobre o que observamos. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, no entanto, recebemos o discernimento para não julgar pelas aparências. Então, quando somos chamados para qualquer tipo de ajuda, somos capazes de sentar em contemplação e meditação e perceber: Pai, é Teu Espírito que desperta. É o Teu Espírito que revela a verdade exatamente onde está a imagem do erro. Deixe-me ouvir Tua palavra. A parte mais difícil deste caminho é chegar a um ponto onde entendemos que não somos curandeiros ou agências de emprego, mas que nosso trabalho é puramente no nível espiritual, aquele nível de discernimento em que, porque o Espírito de Deus está sobre nós, sabemos que o homem aleijado não pode ser aleijado, porque Deus não o aleijou, e Deus é o único poder que existe. Sabemos que o cego não pode ser cego, porque Deus não o cegou, e não há outro poder senão Deus. Não pode haver pecado, nem pode haver doença, porque Deus não os criou, e Deus é o único Criador. Mas não sabemos isso com a nossa mente. Não podemos saber essas coisas com nossas mentes. Não podemos nem sequer acreditar nelas. Quando somos ordenados espiritualmente e o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, no entanto, podemos ver que ninguém é um ser humano. Todos são divinos. Todos têm essa centelha do divino em si. Todos são filhos de Deus. Nesse entendimento, podemos olhar através da aparência. E então, aqueles que se voltaram para nós respondem: Eu me sinto melhor. Eu estou melhor. Nosso discernimento espiritual viu através da aparência, o que nunca poderíamos fazer como seres humanos, mas o Espírito de Deus pode fazê-lo através de nós. Pode levar meses e anos para alcançarmos essa realização do Espírito. Não que demore anos para o Espírito estar sobre nós, mas, quando ele vier até nós, será apenas um bebê, e teremos que cuidar dele e nutri-lo. Teremos que habitar de modo secreto e sagrado com ele dentro de nós, até que, por seus frutos, outros comecem a perceber que há algo mais em nós do que apenas a carne. O que é esse mais? O Espírito de Deus que habita em nós. Quão grande é o impulso interno? A intensidade do impulso dentro de nós determinará quantas horas por dia dedicaremos à meditação e ao estudo espiritual. Algumas pessoas não conseguem se dedicar a praticar por mais de 1 hora por dia, e outras não podem parar em menos de 7 ou 8 horas por dia. Existem também algumas pessoas que não conseguem estudar os princípios espirituais mais do que alguns minutos por dia. Sua mente busca descanso e não pode se prender a essa disciplina específica, mas há outros que não conseguem se livrar disso. Tudo isso depende do impulso interno. E isso não é uma questão de elogio ou culpa. Existem alguns que não estão preparados para o caminho espiritual. Há outros que têm a capacidade de tocar suas franjas
e isso é o mais longe que podem chegar. Então, há aqueles que são dirigidos até que alcancem o objetivo da comunhão consciente e união consciente com a fonte. Desde a infância, sejam chocalhos, bonecos, automóveis, televisão ou rádio, tudo tende a nos desviar de nosso objetivo. Tudo nos mantém tão ocupados aqui que não temos tempo para descobrir a nós mesmos e, no final das contas, perdemos a capacidade de fazer isso. A princípio, tentar encontrar aquela quietude e paz interior parece nos separar do resto do mundo. Isso nos deixa com uma sensação de solidão e, de uma forma ou de outra, devemos ser capazes de sobreviver a este estágio. Isso não é muito diferente de um homem que, em sua determinação de ganhar $1 milhão, precisa se desligar de todos os relacionamentos normais enquanto se empenha para conseguir aquele 1 milhão. Ele pensa que depois de ganhar seus milhões, ele pode voltar ao mundo e voltar a desfrutar das relações humanas e companheirismo de sua vida interior. Mas nessa época, alguns de seus vizinhos já terão 2 milhões e, portanto, ele não poderá parar até que ele tenha 3. A menos que estejamos dispostos a nos separar do mundo e a termos períodos para a descoberta de nosso eu, naturalmente não teremos sucesso em alcançar nosso objetivo de união com Deus. Mas, como o homem com seu 1 milhão, descobrimos que, depois de atingir essa união e comunhão, não ficamos satisfeitos até que tenhamos tudo o que existe nela. E assim persiste o impulso de estar em comunhão com Deus até que a experiência completa e perfeita seja alcançada.